Faculdade Internacional Cidade Viva vem com mais uma grande notícia para você, que é aluno de uma graduação ou de uma pós-graduação da nossa faculdade. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais de um grande sistema, do maior software bíblico cristão do mundo. Trata-se do Logos. Então hoje nós vamos acompanhar um podcast com 3 pessoas bem especiais que conhecem muito sobre a Bíblia, sobre esse software e vão nos apresentar sobre como ele pode ser útil na nossa vida acadêmica e também ministerial. Então vocês vão agora acompanhar, exclusivo, através do nosso podcast, com a presença do professor mestre Ricardo Aragão, também o Cleiton Silva, que é o gerente de negócios do Logos, e também o Saor Lucena, um pouco mais sobre esse software que realmente vai agregar bastante no seu cotidiano de estudos e também no seu ministério. Então aproveite agora esse momento e conheça sobre o software bíblico e a parceria que foi feita entre a Faculdade Internacional Cidade Viva e o Logos para vocês, estudantes da Faculdade Cidade Viva. Que Deus abençoe. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast da Faculdade Internacional Cidade Viva. Hoje com a participação especial de 2 pessoas, 2 amigos, o Cleiton Silva e o Saor Lucena, do software bíblico Logos, o maior e melhor software bíblico que nós já temos e que nós utilizamos aqui na faculdade. Eu, particularmente, utilizo ele há muito tempo para fazer os meus estudos, a exegese bíblica e pregações, aulas. É uma ferramenta indispensável nas nossas pós-graduações, nas graduações. É uma ferramenta que tem abençoado e edificado muito a mim, a faculdade e a igreja como um todo. E nós iremos bater um papo sobre esse software tão famoso, tão importante e agora com uma ferramenta ainda melhor, que é uma IA bíblica. Então, Cleiton, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado pela apresentação, inclusive. Eu tenho o privilégio, né, do Saor estar aqui também com a gente, mas eu estou em João Pessoa. Olha aí. Então, isso faz diferença. Faz diferença. Estou na cidade dele. Ele não tá aqui. na cidade exatamente, Saul, você pegou Paulo. a minha cidade, né, cara? Então, Pois pronto. é, e o Cleiton veio dos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos, na sede, onde é a sede do Na verdade, software não é na Logos. sede, professor. Eu estou tão distante da sede quanto eu posso estar dentro do mesmo país. Entendi. Não é? A sede do Logos... Bom, você Os falou Estados bem, Unidos seria a é sede. a sede, você disse Os Estados bem, Unidos é a sede. Eu não deveria ter consertado, você tem razão. A cidade que É você mora em cidades distantes. Exato. Lá na cidade de Bellingham, no noroeste americano, Noroeste onde está a americano. sede do Logos, e eu estou no sul da Flórida. No do sul outro da lado, Flórida, na outra ponta. no extremo oposto, Exatamente. em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas, maravilha, sejam bem-vindos. Queria que você falasse um pouco do que o software está trazendo aí de inovação. Na verdade, contasse um pouco Sim, a história sim. do Logos, a proposta dele, Uhum. o que ele tem feito e como ele tem abençoado a igreja. O que eu gosto de dizer é que em 1992, o estudo bíblico e teológico ele mudou, não é? No mundo inteiro. Primeiro o inglês, onde está concentrado ali a força maior do estudo teológico, do estudo bíblico, né? Em 92 isso mudou porque o Logos começou a ser desenvolvido ali numa garagem. 2 irmãos começaram a trocar ideia ali. Como é que a gente consegue aqui fazer busca dentro de uma Bíblia eletrônica aqui, né? Uma Bíblia digital. E aí começou o Logos, né? Os irmãos Pritchard, eles começaram a fazer essas buscas e aí eu acredito que aquilo foi o começo da grande mudança no estudo bíblico e teológico. Em 2016, nós lançamos os pacotes base Logos em português. E eu digo também que esse foi um marco, né? A gente sabe do tempo do Libronics, que foi antes, os CDs, né? O Libronics, muita gente usou e tudo. Aquilo foi um começo, não é, de um estudo da Bíblia ali mais organizado, com a biblioteca digital, mas a grande mudança mesmo veio com o Logos 6 e hoje se estuda a Bíblia e a teologia de uma maneira completamente diferente. Sim. Por causa do software bíblico Logos. Há outros softwares muito bons, mas é verdade que todos sabem que o Logos ele é líder nisso, não é? Nós temos as bibliotecas digitais Logos que são realmente muito importantes e são grandes, né, no estudo da Bíblia no mundo inteiro. Então, nós temos Saor Lucena, que trabalha conosco na construção dos produtos hoje, não é? Outras pessoas passaram também por esse pedaço de criar produtos, não é? De fazer
a curadoria dos livros, isso é uma pergunta que é muito Sim. recorrente, inclusive, professor. Mas quem é que decide os livros que vão ali dentro? Não é? Quem é que sabe qual é o livro que... É claro que a gente tem que fazer parcerias com editoras, não é? São grandes parceiros, o Logos é o que é por causa das editoras. Nós temos todo o esquema de pesquisa do Logos, toda a funcionalidade do Logos, que é feita por gente que sabe muito o que está fazendo, mas onde é que a gente vai buscar? Nos livros. Né? Então, a gente tem essas parcerias e o Saur hoje ele tem essa posição de dizer, olha, para o nosso público, de maneira geral, nós temos pessoas de orientações diferentes, teologicamente falando, e temos pessoas que querem simplesmente ali manter o estudo bíblico mais aprofundado, né, diariamente, na sua busca, na sua sede espiritual, então usam o Logos também, então é bom que elas tenham esses livros, é bom que o pessoal do doutorado tenha esse livro, Sim. e o pessoal que está fazendo teologia básica tenha esse livro, não é? Então o Saur tem cuidado disso e o Logos tem cada vez mais penetração entre as pessoas que estão buscando o estudo bíblico e teológico. Maravilha. O Cleiton, ele é o gerente comercial, não é isso? Do Logos. E o Saur é esse consultor, vou chamar consultor institucional. Ele é instrutor do Logos. Instrutor do Logos. E é o gerente de produtos. Gerente de produtos e o youtuber também do Logos. Se você é entrar lá no youtuber do Logos, ele vai estar lá. É a cara do Logos. É isso Salve, aí. meu amigo. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, ainda que não presencialmente, aí ao lado de vocês, nessa cidade tão maravilhosa que é a minha João Pessoa, mas aqui online usando da tecnologia para participar dessa conversa. E realmente, o Logos é o software que tem transformado a vida e o estudo de muitas pessoas. A minha foi transformada também. Inclusive, em 2016, quando eu entrei no seminário, eu adquiri o Logos e desde então sigo aí na minha jornada, fazendo os upgrades e usando para preparar para um devocional, para um estudo mais profundo da palavra, exegese, sermão, o que for. Desde então, o Logos tem me acompanhado, assim como tem acompanhado muitos outros nomes que nós admiramos, como John Piper, Augusto Nicodemos, Luiz Saião e muitas outras pessoas. E tem sido uma honra hoje fazer parte da equipe, desde 2021, fazendo parte da equipe, produzindo conteúdo para ajudar os nossos usuários a entenderem como usar melhor o software e também agora nessa área de criação, de escolha dos livros que vão fazer parte das bibliotecas, né? Então, é uma alegria estar aqui com vocês e falar desse software que é tão querido para mim. Maravilha. Vamos falar um pouco, então, já que a gente está iniciando, falando sobre o Logos, vamos tratar um pouco sobre o que a ferramenta propõe. Vamos começar pelo básico, né? Eu sou aluno do seminário, entrei agora na faculdade de teologia, estou iniciando na minha jornada. Como é que a ferramenta Logos consegue me ajudar quanto estudante de teologia? A primeira coisa que eu digo é, colocando hipoteticamente 2 alunos de seminário estão nesse momento começando Cidade Viva. O aluno que começa com livros de papel e o aluno que começa com o software bíblico Logos. Esse que parte com Logos parte pelo menos 1 ano na frente de quem parte com livro somente de papel, não é? E a gente fala, mas como é que você pode colocar o papel tão para baixo assim? Não é nada disso. A gente sabe muito bem da nossa paixão pelo livro de papel. A gente sabe o que a gente espera do livro de papel e nós somos híbridos entre o digital e o analógico. Mas os nossos filhos não, eles já são totalmente digitais. Eu gosto do cheiro do livro, você gosta de pegar o livro, eu gosto da capa, eu gosto de tudo isso. Mas a gente sabe que a tecnologia livro de papel, ela deixa a desejar para o que a gente precisa hoje em termos de pesquisa. Não é? É por isso que eu digo que esse que começou na Faculdade de Cidade Viva, hoje, com o software bíblico Logos, parte pelo menos 1 ano na frente daquele que parte somente com livros de papel. Estou certo, Saur? Rapaz, é por aí. Se os dois forem ambos igualmente dedicados, o que tem a ferramenta melhor consegue fazer as coisas com mais facilidade, com mais rapidez e, consequentemente, tendo mais tempo de sobra, mais profundidade também. Então, no próprio seminário eu experimentei um pouco disso. Tinha alguns alunos que faziam comigo que tinham Logos, assim como eu, outros não. E o software era tão abençoador para nós que, inclusive, a gente tentava ajudar aqueles que não tinham, de vez em quando, compartilhando ali um resumo de uma pesquisa para que eles pudessem seguir daí. Realmente faz muita diferença. Hoje, como pastor, eu vejo como faz diferença na minha preparação de sermões e nos estudos que eu tenho que preparar para a igreja semanalmente. Como seminarista, eu já experimentei isso
E eu tenho conversado, inclusive, com cristãos que não têm uma, vamos dizer assim, uma área de produção acadêmica ou pastoral diretamente na igreja, mas que estão ali querendo aprender mais sobre a palavra, têm usado o software também e têm se beneficiado de forma muito, muito bonita, né? Então, é realmente uma benção. O que aqui é o Logos? Eu acho que é uma pergunta bem interessante a gente definir de forma estruturada aqui. A gente já deu várias palhinhas, mas o que é o Logos? O Logos é esse software de estudo bíblico que mescla duas coisas. Os livros que nós já colocamos aqui, tão queridos por nós, e as ferramentas. Ferramentas como de pesquisas, que foi colocado pelo Clayton, mas também muitas outras na criação e gerenciamento de sermões, exegese, Atlas, linha do tempo avançada e várias outras que eu vou poder mostrar um pouquinho aqui para vocês no decorrer da conversa. Mas ao juntar essas duas coisas, os livros e essas ferramentas, o Logos impulsiona a nossa capacidade de estudar a teologia e a Bíblia com mais profundidade e facilidade. E para isso, hoje, então, nós temos diversas opções para aquisição do Logos. Hoje, o formato padrão é a nossa assinatura. Então, para tornar o Logos mais acessível a todos os nossos usuários, nós hoje temos o formato de assinatura, em que a partir de $9 ao mês o usuário pode adquirir ali uma assinatura e ter acesso a centenas de livros e de ferramentas que vão ser úteis para o estudo dele. E depois disso nós temos outros níveis, são 3 níveis de assinatura. Assinatura Premium, que é essa que eu falei, a partir de $9, assinatura Pro e assinatura Max. O que é que muda entre elas? A quantidade de livros e de ferramentas. Isso até o Max, que aí você já tem todas as ferramentas do Logos e já tem mais de 600 livros. A ideia é que cada uma dessas assinaturas é feita pensando num perfil de usuário. Então, a Premium ela está idealizada para atender a qualquer cristão que queira estudar a Bíblia, fazer devocional, estudo bíblico e tudo mais. A Pro já pensa bastante no pastor, que vai usar ferramentas de elaboração de sermão, de gerenciamento, que vai pregar ali constantemente. E a Max atende a todos esses também, mas tem alguns livros a mais e algumas questões a mais para ajudar naqueles que querem algo mais acadêmico, principalmente na área de exegese. Então, esses são os principais meios para alguém adquirir o Logos hoje em dia, ter acesso ao Logos por meio das nossas assinaturas. Porém, ainda que essas assinaturas já tenham vários livros, como eu falei, centenas deles, nós temos algo para dar um suplemento ou complementar e aumentar bastante ainda o número de livros que você adquire numa assinatura. E essas são as nossas bibliotecas complementares. Hoje nós temos vários níveis de biblioteca, desde a Fundamentos, que tem 10 livros, até a Colecionador, com mais de 3.700 livros. Então, como o Clayton sempre falava, e eu peguei essa frase para mim porque ela é muito real, você ao adquirir o Logos não está adquirindo 1, 5, 10 livros, não é uma estantezinha, mas uma biblioteca inteira de uma vez, uma biblioteca dos sonhos. E isso tudo você consegue fazer ainda com umas promoções especiais que o Clayton tem para falar mais para frente aí, né, Clayton, para o pessoal do Cidade Viva. Sempre, sempre. Cidade Viva é parceiro nosso, admiro muito o trabalho dessa instituição, né? Muito bom estar aqui, como eu já disse, e a gente tem sim coisas para falar especiais para quem está ligado ao Cidade Viva. Eu digo quem está ligado porque não é somente aluno, né? Os professores também, funcionários podem ter acesso às promoções que a gente vai compartilhar, professor. Então você que está assistindo o podcast, você fica até o final, porque é no final desse podcast que nós iremos falar sobre essa grande promoção nessa parceria Cidade Viva, Faculdade Internacional Cidade Viva e Logos. Então você não pode perder. Fica aí e já começa então curtindo esse podcast, compartilhando e deixando seu comentário aí, suas perguntas e dúvidas do que você espera encontrar no Logos ou qual a dúvida você teria para saber se o Logos atende ou responde, você já pode colocar aí nos comentários. Mas eu sou aluno, beleza, já sei que o Logos vai me dar toda essa ferramenta de biblioteca, essa ferramenta de pesquisa. Eu já vou sair um ano na frente, começando agora a teologia. Mas eu já estou avançado, estou no final da minha graduação em teologia, já passei pelas disciplinas de línguas. Então, esse aluno que está para ser ordenado, que já é o pastor, já está iniciando, sai da faculdade, vai para a sala de aula, como é que o software ele vai ajudar na preparação de mensagens, de estudos e até no trabalho de conclusão de curso, às vezes ele está no final do trabalho. Como é que ele pode aprofundar ainda mais? O básico a gente já viu, mas como é que o Logos pode aprofundar ainda mais esses estudos?
Eu gosto de fazer uma ilustração, professor, que é a seguinte, eu arranho um violãozinho, né? Aí eu olho para o meu filho, que toca também, e disse, se eu tivesse YouTube no meu tempo. Aí hoje eu tocava de verdade. Hoje eu seria um cara do violão. Aí ia tocar para o pessoal ver e bater palma, né? Eu acho que essa pessoa que está aí perto de terminar o curso, ou que já terminou o curso, vai olhar para o Logos e vai dizer, meu Deus, né? Somente isso. Os anos que eu estava ali tentando fazer as minhas pesquisas, a minha exegese, profundidade, buscar variedade de respostas, encontrava, mas passava tanto tempo para poder encontrar aquilo que no Logos eu consigo em 2 segundos. Eu acho que a pessoa lamenta de não ter tido acesso ao Logos antes, né? Ao Logos logo, como diz o professor Luiz Saião, disse uma vez brincando também. Né? Vá logo e compre o Logos, ele faz essa brincadeira. Mas eu acho que essa seria a primeira reação da pessoa. A segunda é aquela que nunca é tarde para começar com Logos. Não é? Sobretudo para quem está agora terminando o seminário e assumindo um púlpito, não é? Se tornando responsável pelo ensino ali de uma congregação. É tempo realmente da profundidade, é o tempo realmente de você olhar para aquela congregação, seja ela de 30 ou de 1000 pessoas. Não é? Que você é responsável por fazer cada vez melhor o ensino e fazer aquelas pessoas compreender as verdades bíblicas da melhor maneira que você puder fazer, e sem dúvida o Logos, assim como ele aumenta o nível acadêmico de uma faculdade, ele também aumenta o nível de absorção de conhecimento, não é, de qualquer classe de escola dominical, qualquer pequeno grupo, qualquer igreja. Não é? E as maneiras como isso é feito, o Saor ele é um usuário, não é, do Logos e de diversas frentes, não é? E eu sei que ele vai poder falar muito sobre isso ainda. E eu acredito que talvez seja bom a gente já começar mostrando alguma coisa, Saul, das telas e tudo, para o pessoal que ouviu até agora tudo que a gente fala sobre o Logos, que está aí, mostra para a gente. Possa visualizar agora o que é o Logos. Perfeito, eu vou mostrar aqui para vocês, né, para aquilo que está abstrato na mente possa ser visualizado, mas antes de fazer isso, só um breve comentário sobre isso, é que o Logos, ele é, como a gente falou, idealizado para diversos perfis. Então, não só para o seminarista que está começando o seminário, ou para quem está no seminário, mas para o pastor. Hoje em dia, não estou mais fazendo seminário, mas estou pastoreando, tenho usado. Você também, Ricardo, tem usado aí, né? Tem comentado que é beneficiado por isso. Tantos outros também têm sido beneficiados pelo uso do Logos. Mas por que isso? Vamos aqui mostrar para vocês, para a gente entender um pouco mais sobre as funcionalidades do software. Então, vocês estão conseguindo ver aí minha tela já? Sim. Maravilha. Essa aqui, até acho que vale a pena uma palhinha, esse aqui é o nosso site oficial. Se você acessar pt.logos.com, pt de português, .logos.com, você encontra esse site. E aqui você tem como clicar em Conheço Logos, vir aqui em Comparar Assinaturas, para conhecer um pouco das nossas assinaturas que eu havia mencionado, ou olhar uma das nossas bibliotecas complementares também, e mesmo comparar todas elas. Mas isso você pode fazer em casa com mais calma depois. Agora eu quero mostrar aqui para você o software. Aqui no Logos, como eu falei, nós temos vários níveis de assinatura de biblioteca, certo? Então, o que eu estou mostrando aqui poderia variar a depender do que eu tivesse adquirido. Para essa demonstração, eu estou usando aqui a assinatura Logos Max, que é a nossa assinatura mais completa, e também a biblioteca Colecionador, que tem mais de 3.700 livros, e quando soma com a assinatura Max, sobe aqui para muita coisa. Então, só rolando aqui um pouquinho para baixo, olha só quanta coisa, quantos livros em português, em inglês e diversas outras línguas, inclusive grego, hebraico, até latim. E nós temos vai ficar pensando Logos, né? Se ele ouviu de verdade 3.700 livros, Saul. Ouviram bem, 3.700 livros em uma só biblioteca do Logos em português. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho uma biblioteca, eu já há muito tempo invisto, minha biblioteca está lá ocupando um espaço grande na minha casa, no quarto. É possível pegar aquele livro que eu já tenho e indexá-lo ele aí? Essa hora explica muito melhor do que eu posso tatear aqui numa resposta. Vamos lá. Em relação à sua biblioteca física, você está adquirindo Logos porque percebe como vale a pena o investimento. Mas, olha, eu tenho uma biblioteca física, eu não quero deixar de usá-la de alguma forma. Hoje nós temos a ferramenta que é o catalogador da biblioteca impressa. Como é que funciona? Na sua própria biblioteca, você tem aqui a opção de adicionar a biblioteca.
E aqui você vai ter a opção de, dentre o nosso catálogo de mais de 270 mil livros cadastrados, se o livro que você quer, o livro que você tem na sua biblioteca é um dos que nós temos cadastrados aqui, você Em pode qualquer clicar língua. para adicioná-lo à sua biblioteca. É o que, Cleiton? Inclusive, se ele. Em qualquer idioma. Em qualquer idioma. Se você tem. Se esse Em livro está qualquer ali em idioma. português, né, na biblioteca dele, e nós temos em inglês no nosso catálogo, ele funcionaria também assim com o ISBN, certo? Exatamente. Você vai pegar ali pelo cadastro dele, vai adicionar. E então, o que é interessante? É que você pode fazer pesquisas por meio das ferramentas do Logos, como as que eu vou mostrar daqui a pouco. E o Logos vai te dar os resultados para que você confira na sua própria biblioteca. Então, deixa eu chegar nessa parte daqui a pouco, deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês esse Maravilha. início da biblioteca e eu volto para isso e mostro porque vale a pena destacar. Então, por exemplo, aqui na nossa biblioteca, como eu falei, nós temos muitos livros. Eu vou pegar um livro aqui em inglês como exemplo para mostrar algo importante, porque às vezes a gente fala de livro em inglês e a pessoa se assusta, pensa, poxa, mas eu não domino o idioma, como é que eu vou tirar proveito disso? No Logos, basta você selecionar o texto que você quer estudar, clicou aqui em traduzir, ele já traduz para você automaticamente. E isso é feito não somente nos livros em inglês, mas livros em alemão, espanhol, francês, italiano, latim e várias outras línguas. Então, não importa aí qual é essa língua, se você tem um livro aqui no Logos, você pode selecionar então e pode traduzi-lo facilmente, além dos vários livros em português que nós temos e que você pode ler na íntegra também. Agora, além dessa parte da pesquisa, lembra, o Logos não é só livros. Não é aqui uma espécie de Kindle glorificado, é uma espécie de... é uma coisa nova, é uma espécie nova. É uma ferramenta que vai unir os melhores livros que nós temos na teologia, mas também vai trazer ferramentas que vão facilitar e potencializar o uso dele. Vamos para uma das mais interessantes que nós temos, que é a ferramenta de pesquisas. Então, ao abrir aqui a pesquisa, eu posso fazer pesquisa nas minhas Bíblias, nos meus livros em geral, incluindo as próprias Bíblias, pesquisas focadas em morfologia, mídias, os meus documentos, eu posso pesquisar nos meus sermões, das minhas notas, e em várias outras coisas. Mas vamos pegar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, se eu for em Bíblia, eu posso hoje, com a ferramenta de inteligência artificial, escrever a minha pergunta da mesma forma que eu faria essa pergunta para um pastor, para um amigo. Basta eu jogar aqui. Então, por exemplo, quem foi, deixa eu digitar aqui para a gente, quem foi o homem que brigou com um anjo? Vou colocar aqui, ela vai procurar e vai me trazer aqui a passagem de Gênesis, no caso, onde Jacó lutou com o anjo. Então, olha que interessante, eu coloquei a pergunta de forma simples e ele já identifica aqui para mim onde é que isso acontece. E eu posso fazer isso não somente na minha Bíblia, eu posso fazer esse tipo de pesquisa em todos os meus livros. Ricardo, você tem aí alguma sugestão de pesquisa interessante para a gente jogar aqui? Vamos lá. Pesquisa sobre... Eu estou pesquisando sobre o batismo, eu já vou aproveitar. Né? Alguma coisa que fale sobre as raízes judaicas do batismo. Tem alguma coisa que a gente pode buscar isso aí? Vamos ver. Vou Raízes pesquisar, judaicas vou do colocar mais ou batismo menos cristão. assim. A origem do batismo. Existe de raízes judaicas relacionadas ao batismo. Então aqui eu vou fazer a pesquisa primeiro em português, ele vai pesquisar primordialmente nos meus livros em português. Essa é uma tentativa, inclusive, de você receber os resultados na língua que você está priorizando, mas se eu quisesse eu poderia jogá-la aqui em inglês e ela também traria. Então ele já me trouxe aqui alguns livros que falam sobre batismo, a gente está vendo aqui ó, o tema batismo, e algumas outras questões, está falando aqui também do judaísmo. E aqui ele já começa, perceba, além da ferramenta de pesquisa com inteligência artificial, ser capaz de entender a pergunta de forma simples, do jeito que eu coloco, temos várias outras questões relacionadas a ela. Uma das que eu mais gosto é essa da sinopse inteligente. Ela está olhando para a minha biblioteca e resumindo o que os meus livros falam a respeito daquela questão. Então, ele está dizendo, por exemplo, sobre o assunto.
As raízes judaicas do batismo são profundas e complexas. No judaísmo do Antigo Testamento já existiam rituais de lavagem com significado espiritual, incluindo banhos prescritos para pessoas consideradas imundas. E ele segue dizendo isso. Agora, olha o que é interessante, um grande diferencial da nossa inteligência artificial no Logos para outras inteligências artificiais. É que aqui nós temos pesquisas com resultados confiáveis, já que elas são feitas nos nossos livros, nos livros da nossa biblioteca, e apresentam nota de rodapé, mostrando exatamente de onde aquilo foi tirado, e eu posso então clicar nessa nota e já está aqui. Eu encontrei que esse livro, o Novo Dicionário de Teologia, está me falando um pouco mais a respeito desse assunto. Semelhantemente, eu também posso fazer com as outras partes aqui da resposta e posso acessar esses outros livros. Mas, além disso, vamos dizer que eu esteja olhando aqui e eu olhei esse livro e eu fiquei interessado em saber o que é que ele está falando sobre o assunto. Eu posso vir aqui e antes de ler o livro na íntegra, que eu poderia facilmente acessar clicando no título dele, mas eu vou até fechar aqui, eu poderia fazer isso clicando aqui em resumir. E aí o que acontece? Ele me apresenta um resumo desse artigo, também feito por inteligência artificial, me apresentando um pouco do que é que aquele artigo no livro está falando, aquela seção do livro está falando, para que eu tenha certeza se é o que eu estou procurando e se vale a pena me aprofundar nele e lê-lo na íntegra. Então, só aqui nós já vimos 3 usos muito interessantes das ferramentas de inteligência artificial no Logos na pesquisa. A identificação de uma linguagem natural, nós vimos a sinopse inteligente e nós vimos o resumo de artigos. Além disso, eu vou mostrar mais uma coisa muito interessante de pesquisa que você pode fazer até mesmo sem a inteligência artificial, que traz algo interessante aqui. Você pode, por exemplo, pegar aqui os nossos modelos de pesquisa. E aí você pode procurar por assuntos que estão próximos um do outro, pode procurar por um lugar na Bíblia ou uma pessoa na Bíblia. Vamos pesquisar aqui por Jesus. Se eu colocar o nome Jesus e apertar Enter, olha só o que é que vai acontecer. Ele vai identificar todas as vezes que o nome Jesus, exatamente do jeito que eu escrevi, aparece nas Escrituras. Mas e se eu quiser pesquisar não só pelo nome Jesus, mas pela pessoa de Jesus? O Logos categoriza todos os textos bíblicos, identificando qualquer relação que aquele texto tenha com essa pessoa. Então, ao pesquisar assim, eu estou identificando quando um texto chama Jesus de Jesus, mas também quando ele é chamado por Cristo, ou quando um pronome se refere a ele, quando uma terminação verbal identifica que aquela ação é referida a ele e várias outras coisas. Então, olha como é interessante a pesquisa do Logos, que ainda tem muitos outros resultados que a gente poderia mostrar para facilitar o estudo em casa, a preparação de uma exegese, de um trabalho acadêmico, de conclusão de curso, um estudo que a gente vai dar na igreja quando a gente já está pastoreando, ou seja, qualquer perfil e qualquer necessidade. Mas não é só a pesquisa que nós temos aqui de ferramentas. Eu já mostrei, então, a parte de tradução automática, já mostrei a pesquisa. Vamos mostrar, por exemplo, uma outra que é muito importante para seminaristas e pastores, que é a parte de preparação de sermões. Aqui no Logos, eu tenho a ferramenta de construção de sermão e também de gerenciamento de sermão. Vou clicar aqui na de gerenciamento. Ele está mostrando aqui, isso é uma biblioteca, uma conta de exemplo, então tem alguns sermões que eu coloquei aqui a título de exemplo, e eu posso categorizar e gerenciar todos os sermões que eu tiver pelo nome, pela passagem que foi usada, se faz parte de uma série, a data que foi feito, o lugar, a semana e tudo mais. Isso é ótimo, inclusive, para a gente não acabar repetindo o mesmo sermão no mesmo local, né? Então, às vezes, a gente acaba pregando um sermão em mais de uma ocasião. Tem que tomar cuidado para não pregar 2 vezes no mesmo local. Né? Isso é muito importante. Uma vez eu estava numa igreja aí, numa certa igreja, a gente não pode dizer qual é a igreja. E aí, quando foi começar a mensagem, o irmão estava na minha frente e fez: "De novo, meu patrão." A mesma mensagem sendo pregada já. Meu Deus. Então, isso é muito importante, para que você não escute isso na sua igreja. Exatamente. A gente tem que tomar esse cuidado, Logos ajuda bastante a evitar. Mas aí eu vou clicar em um sermão, a título de exemplo. O objetivo aqui não é fazer a análise desse sermão, certo? Então, olha só, ele está encontrando aqui a estrutura do sermão, ele tem aqui formatação que a gente pode fazer, e até mesmo, se eu quiser, eu posso visualizar slides desse sermão. Então, deixa eu pegar aqui um outro de exemplo. Esse aqui, ó, pronto. Esse sermão aqui,
Então, olha só, já tem slides que foram criados para esses textos. E o que é interessante frisar, como eu vou mostrar rapidamente num próximo exemplo, é que esses slides são criados automaticamente. Se eu quiser, eu posso depois acessá-los, mudar a arte, fazer alguns detalhes. Eu posso apagá-los caso eu não os queira, mas se eu quiser, facilmente eu transformo um texto num slide. Então, esse é um exemplo de um sermão criado aqui no Logos, mas vamos mostrar como é que a gente faz um sermão do zero. Clicando aqui em adicionar, ele vai me dar um sermão limpo, né, um corpo aqui de edição de texto para eu escrever, e aí eu posso começar a escrever esse sermão. Aqui eu posso escolher qual é o tipo de escrita, se é um título, alguma coisa. Eu posso colocar uma passagem. Então vamos dizer que eu quero estudar Romanos 12. Se eu colocar agora, ele me dá aqui opções que somente pela referência que eu coloquei, se eu quiser, eu posso colocar aqui e ele vai colocar todo o texto para mim. Olha só, então pegou todo o capítulo de Romanos 12 e inseriu já aqui no corpo do meu sermão. E não só isso, ele criou slides automaticamente de todo esse texto para que eu possa colocar para as pessoas verem lá na exposição, se eu estiver projetando. E como eu falei, eu posso editar esses slides e fazer modificações nele, colocar uma arte que fica mais bonita, aumentar o tamanho da letra, deixar exatamente do jeito que eu acho apropriado. Além disso, posso escrever o sermão normal aqui, falar, sei lá, sobre como devemos apresentar o nosso corpo, cultuar ao Senhor, né? Devemos cultuar ao Senhor, cultuar e fazer várias coisas. A gente pode escrever aqui tudo que a gente quer, como se estivesse escrevendo normal, mas nós temos também o assistente de sermão, que apresenta várias opções interessantes. Uma delas, que está relacionada aqui às citações populares. Então vamos dizer que eu esteja falando sobre sacrifício, que é um tema aí de Romanos 12. Eu posso colocar a palavra-chave sacrifício e procurar frases impactantes a partir da nossa biblioteca que falam sobre o assunto. Então, vamos dizer que essa daqui eu achei interessante, do John Bunyan. Eu posso clicar em adicionar ao sermão e ela já é automaticamente adicionada com um slide para mim. Se eu quiser, eu posso vir aqui também no assistente de sermão e criar um esboço inteiro de um sermão. Então, eu sei que isso muitas vezes não é o que o pastor quer. Ele quer preparar o sermão sozinho. Mas vamos supor que você queira uma ajuda para pensar na estrutura homilética de um sermão. Você pode vir aqui e dizer qual é a passagem que você está estudando. Você pode, ao invés de escolher sua passagem, pode dizer também qual é o tema. Pode dizer quantos pontos o sermão deve ter ou se vai permitir que a inteligência artificial surgir automaticamente. E a audiência. Depois é só clicar em gerar e o Logos vai elaborar uma sugestão de esboço de sermão. Lembrando que o objetivo do Logos ao fazer isso não é substituir o pregador, tanto que ele vai usar aqui uma linguagem para você que está preparando o sermão. Então, olha, esse sermão pode ajudar os cristãos a reconhecerem. Enquanto você se prepara para esse sermão, considere investigar as práticas da igreja primitiva. Ele está não entregando o sermão no seu lugar, mas lhe dando ideias para que você siga na preparação. E você tem, caso não tenha gostado desse esboço, como criar outro, clicando aqui em gerar outro. E ao identificar aquele modelo que você gostou mais, caso um dos três tenha sido do seu interesse, é só você clicar no botão inserir e tudo isso vai ser adicionado automaticamente aqui no corpo do sermão. Depois disso, a gente tem como criar ilustrações, é só dizer mais ou menos, olha, eu queria uma ilustração que falasse sobre sacrifício. E aí vai dar vários exemplos aqui, perguntas, aplicações e várias outras questões. Então, esses são alguns exemplos de como um pastor ou um pregador pode se aproveitar aqui, né, usar de forma positiva a parte de ferramenta do Logos para sermão, para pesquisa. E, para não ficar no monólogo, eu vou mostrar só brevemente aqui mais algumas ferramentas que nós temos para a gente voltar para esse bate-papo. Então, olha só, a gente ainda tem ferramentas de Atlas. Vou tentar abrir aqui para que vocês vejam. Então, cliquei aqui, ele já está me mostrando o mundo bíblico. Eu posso, então, dar um zoom aqui para ver mais sobre esse mapa. Ao encontrar uma cidade que me chamou a atenção, eu posso clicar no nome dela e aí já vai me aparecer alguma informação sobre a cidade. Eu posso clicar em Factbook e vai abrir na nossa espécie de Wikipédia do Logos várias informações com definições de dicionários, com imagens, passagens bíblicas relacionadas àquele mapa. Além disso, além dessa parte de Atlas, a gente tem ferramentas de linha do tempo, tem ferramentas de comparação de texto. Posso colocar aqui várias versões lado a lado e comparar o texto, algo muito importante.
e dezenas de outras ferramentas. Mas a última que eu quero mostrar é quando você abre a sua própria Bíblia, algo importante se dizer, certo? Estou aqui estudando a Bíblia, estou em João, e aí eu quero fazer a análise desse texto na língua original. Eu tenho dois caminhos. Eu posso escolher a palavra em específico que eu quero estudar. Vamos dizer que eu quero estudar a palavra verbo. Clico com o botão direito nela e já me apresenta aqui vários resultados sobre essa palavra. Aqui ele está identificando que o lema é logos. Se eu clicar em estudo de palavra da Bíblia, ele vai me mostrar qual é a pronúncia dessa palavra, léxicos que eu tenho que me dão significados dessa palavra, como essa palavra é traduzida na minha Bíblia. Então, olha, onde é que a palavra logos é traduzida como contas aqui nas Escrituras, nesses textos. E eu posso também, ao invés de olhar palavra por palavra, olhar o texto todo de uma vez, clicando aqui em exibir, interlinear, e olha só, eu estou vendo o texto em português com o texto na língua original embaixo, números aqui de low nida, strong, se eu quiser, e várias outras questões. Então, a gente tem conteúdo para eu passar umas 5 horas só falando sozinho aqui sobre as ferramentas do Logos. Mas eu creio que isso já mostra bastante daquilo que nós estávamos comunicando e que estava abstrato, mas agora pôde ser visualizado. Então, vamos voltar aí à conversa. Maravilha, maravilha. Bom, eu posso dar um testemunho sobre o Logos, porque eu utilizo como professor de línguas, até aqui na faculdade de Teologia Bíblica do Antigo e do Novo Testamento, e também como arqueólogo. O Logos tem me ajudado bastante nas pesquisas, nos estudos, na preparação das aulas e no aprofundamento do estudo do texto bíblico. Então, às vezes os alunos perguntam, onde é que você tirou isso? Você está na Bíblia. Eu disse, mas como é que você faz isso? Você tem que ir lá no original, você tem que analisar. E o Logos tem sido uma ferramenta que tem facilitado e acelerado esse processo de aprendizado. E essa ferramenta de AI, que eu não conhecia, estou conhecendo agora também, juntamente com vocês, é uma ferramenta fantástica, que vai dar mais velocidade ao processo de pesquisa, de estudo. Cleiton, eu estava concluindo um trabalho, ainda está em desenvolvimento, de um outro mestrado que eu estou fazendo, em Teologia e Interpretação. E, Saul, a maior dificuldade que a gente tem dentro da pesquisa é o tempo de pesquisa. Uhum. É verdade. Não é a análise do texto, não são as leituras, não é a escrita, é o tempo que gasta para ir lá no livro, abre o livro, pesquisa, vai no sumário, vai lá no capítulo, lê um capítulo quase todo para poder encontrar uma parte que você quer. É saber onde está o quê, né? É saber onde está, exato. E isso aí toma muito tempo, mas bastante tempo. E às vezes você não tem esse tempo todo no dia a dia, na correria da vida. Então, o Logos tem ajudado muito, pelo menos tem me ajudado muito com isso aí, tem dado velocidade nesse processo. Mas vamos saber um pouco mais o que é que essa IA tá. Saul já mostrou ali o que é que essa IA tem e como é que a gente faz para adquirir essa IA. Eu sei que a faculdade tem alguns planos, tem algumas licenças vitalícias, né? Uhum. Você faz a licença vitalícia, mas eu sempre converso com o Cleiton, desde a Consciência Cristã a gente vai conversando, e esse novo formato agora é como quase um formato de stream. Sim, né? Você sim, faz uma assinatura e você paga mensalmente lá uma assinatura com um valor super acessível. Como é que o pessoal faz agora, aquele que está nos ouvindo, nos assistindo, faz para adquirir essa licença do Logos ou fazer essa assinatura mensal do Logos e ter acesso a essa ferramenta tão maravilhosa? Queria lembrar antes que o pessoal fala, como você estava falando, eu achei tão engraçado, da sua pesquisa, professor. O pessoal fala que o Spurgeon, ele tinha Logos, ele usava Logos. Eu disse, você usava sim. Ele tinha um rapaz, um menino, um seminarista, não sei, que procurava nos livros onde estava tudo que ele queria encontrar para já entregar para ele, tudo pronto para ele, né? Sim, o nome dele era João Logos. Não, mas isso é verdade. O Spurgeon tinha realmente essa ajuda, né? Para a gente ver que já naquele tempo era importante mesmo Sim. ter alguém, uma pessoa que pregava como ele pregava, né? Chamado príncipe dos pregadores. Sim, exato. Não é? Mas precisava dessa ajuda. E eu acho que aquele que produz conteúdo de teologia, ele não foi chamado para ser um bibliotecário. Verdade. Ele foi chamado para produzir conteúdo de teologia. Para refletir, analisar não é mesmo? E ensinar. Então, a biblioteconomia é importantíssima, não é? Exato. Muito importante. Mas se ela puder
ser agilizada para que a gente produza mais conteúdo e mais profundo e com mais variedade em menos tempo, é isso que o Logos faz. Uma das coisas que o Logos faz. Exato. Às vezes você prepara tudo lá, pega várias fontes, aí termina, conclui e avança com aquilo ali. Não é? Aí lá na frente você está lendo um livro e faz... Isso aqui era o que faltava lá no meu trabalho, no meu sermão. Mas já faz 2 anos que eu publiquei. Mas já faz 2 anos e aí não tem mais como voltar. Não é isso mesmo? Exato. Mas vamos falar então da situação da Faculdade Cidade Viva. A gente tem uma situação bem específica. Para você que é aluno da faculdade, atenção. você que é professor e você que Isso. de alguma forma tem interesse em adquirir o Logos de forma permanente. Isso, olha. Ainda há pelo menos aí umas 20 licenças, Vitor confirma, 20 licenças, não é, que elas estão ainda sob o poder da Cidade Viva e que pode ser repassada para os alunos, tá? E são pacotes base Logos 10, ouro, não é? O que era o pacote base? O pacote base ele juntava numa coisa só biblioteca e as funcionalidades, os recursos de pesquisa, os conjuntos de dados, tudo do Logos, que não é exatamente livro, mas que estava ali junto, né, e fazia o pacote base. Então, você ainda pode dispor como aluno de Cidade Viva, conversando com a faculdade, você pode ter acesso a isso também. E o que nós estamos oferecendo são as novas, né, ferramentas, assinaturas, mais bibliotecas. Hoje não há mais o pacote, a coisa junta, né? Hoje é separado assinatura mais biblioteca. Então, as últimas 20 licenças no mercado, onde você pode adquirir de forma vitalícia, estão aqui na Faculdade Internacional Cidade Viva. Se você não correr, você vai ficar sem. Mas, mesmo adquirindo essa licença, me corrija se eu estiver errado, você vai também poder fazer upgrade e pegar essas ferramentas novas de IA que o Logos também proporciona. Verdade, pode ser feito também, não é? Então, você colocou bem que a chance de quem... A gente brinca, isso é uma coisa bem interna, tá, pessoal? As viúvas dos pacotes base, o pessoal que ainda queria um pacote base, você ainda pode ter um pacote base, né, perpétuo. Afinal de contas, também as nossas bibliotecas continuam sendo perpétuas, tá? Exato. Uso vitalício, né, inclusive hereditário, gosto de lembrar, porque é um bem que você adquire e pode passar depois, não para os seus descendentes. Então, o que acontece? Você lembra o login e a senha, do Exatamente. resto tá valendo. Né? E alguém vai ajudar você nisso, né? Não tem problema. É só mostrar que era realmente seu, sua família vai ter acesso a isso aí, né? Isso a gente já teve aí. Mas é brincadeira. Não, claro. E o que acontece? Você ainda, mesmo adquirindo um pacote base, mas eu quero as ferramentas de inteligência artificial. Não culpo você por querer, porque elas são excelentes. E você pode também, além de ter o pacote base, que está aí à sua disposição, 20 pacotes base ainda, logo os 10, a versão mais antiga, mas que são excelentes bibliotecas, excelentes recursos, e você fazendo uma assinatura das menores, né, conosco, você pode ter também ali a inteligência artificial sendo os recursos que você viu o Saur mostrando de inteligência artificial sendo adicionado a esses seus pacotes base. Então, você pode conferir tudo isso que a gente está conversando em pt.logos.com, tá? PT de português, pt.logos.com, e também você pode ir no YouTube e procurar Logos em português. Tem um monte de vídeos ensinando a usar. Inclusive, precisamos dizer também que foi lançado há bem pouco tempo, tá? No mês passado, o nosso curso Logos, que tem 74 aulas produzidas por Saul Lucena. Excelente curso, que você pode tanto fazê-lo de uma vez como usar como um recurso de referência para quando você tiver alguma dúvida em alguma coisa que você está querendo produzir no Logos, você vai poder fazer isso também. Então, entre em contato com a gente, tem um monte de maneiras de você entrar em contato, português@logos.com, anota aí, tá? português@logos.com, entre em contato com a gente e aí você vai poder saber sobre o nosso curso, você vai poder saber o conteúdo das bibliotecas Logos, isso é muito importante, tá? Você está adquirindo aí uma biblioteca com centenas e centenas de livros, mas você quer pelo menos ter uma ideia ali dos destaques dessa biblioteca, você pode ver isso no nosso site, você pode ver vídeos sobre isso procurando no YouTube Logos em português, enfim. O que eu queria trazer para vocês é que a nossa promoção para vocês, de Cidade Viva, é muito legal. Além dessas licenças que estão aí, essas 20 à sua disposição, que são de pacotes básicos, nós estamos oferecendo, atenção, 1 ano grátis nas assinaturas. 1 ano grátis nas assinaturas quando você adquire uma biblioteca
com 50% de desconto. Tá? Maravilha. Você adquire essa biblioteca com 50% de desconto e assim tem 1 ano de assinatura grátis. A gente está falando aí de uma economia de cerca de R$1.000 nesse ano. Compra um e leva outro. Exatamente. Né? Uma economia de R$1.000, mais ou menos, deve ser até mais, que a pessoa vai Isso só na economizar assinatura, ali, né? um ano inteiro. Falou, Saor? Isso só na assinatura, esses R$1.000 aí, é só na assinatura. Exatamente. Se for considerar os 50% em cima do preço da biblioteca, pode ser muito mais. Bem mais. É verdade. Bem mais, né? Porque é 50% de desconto, isso para você, aluno de Cidade Viva. E por que isso? Porque você está ligado a uma super instituição que tem se destacado no ensino de teologia, ensino bíblico no Brasil, e a gente acredita que o uso do Logos já tem ajudado a Cidade Viva, tem ajudado aqueles que se formam. Conheço pessoas que se formaram Cidade Viva, e elas, inclusive, vieram falar comigo sobre a promoção que fizemos naquele tempo, né, que tem hoje um pacote base por causa daquela promoção. Isso alegra muito a gente, professor. Maravilha, maravilha. Então você não tem mais para onde correr. Se você quer o Logos, se você realmente deseja adquirir o Logos, você tem agora a possibilidade, você que é aluno da Faculdade Internacional Cidade Viva, de adquirir e trilhar a sua jornada de estudos. O Logos é uma ferramenta que transcende o seu tempo de faculdade e vai servir para toda a sua vida. Então você tem uma oportunidade singular. Pegar o Logos base, adquirir no perpétuo, ou fazer sua assinatura, adquirir um pacote de biblioteca com 50% de desconto e ganhando aí 1 ano de assinatura ou de licença do Logos para você, de assinatura do Logos para você utilizar. Então, você não pode perder essa grande oportunidade da parceria exclusiva da Faculdade Internacional Cidade Viva com o software bíblico Logos. Então, maravilha. Professor Saor, me diga uma coisa, tem mais alguma coisa que a gente não viu no Logos que a gente precisa saber? Mais uma semana de Rapaz. podcast aqui sem parar, a gente conseguiria ver, né? Exatamente. O que não falta são coisas para ver no Logos. Vou mostrar mais algumas aqui e que chamam a atenção. Uma delas, agora pensando no público que está preocupado em fazer um estudo bíblico mais profundo, aprender a fazer boas perguntas, responder a elas, levar isso para a igreja. Nós temos também a inteligência artificial ajudando na preparação de estudos bíblicos. Aqui na ferramenta de estudo bíblico, você pode vir e colocar a referência que você quer estudar. Eu sempre estou usando Romanos 12 como exemplo, mas a pessoa pode jogar qualquer texto bíblico do Novo, do Antigo Testamento, com versículos específicos, o que for, e vai encontrar resultados. Então, ao colocar a referência, eu já encontro aqui em um dos livros que nós lançamos, pensando nessa ferramenta, várias perguntas que podem nos ajudar a pensarmos melhor sobre o texto, refletirmos mais sobre questões profundas que ele pode trazer. Então, como as pessoas adoram a Deus corretamente? Posso colocar essa pergunta aqui. Quais as influências moldaram significativamente sua vida? Como o cristão deve ser diferente das pessoas incrédulas? E várias outras perguntas que a gente pode pegar. São perguntas sugeridas, mas além das que você tira a partir de livros, como esse em específico que foi criado para ajudar a ferramenta, e outros que já estavam disponíveis que você vai ver a depender da sua biblioteca, nós temos a geração de perguntas por meio de inteligência artificial. Basta clicar aqui em gerar e várias perguntas serão criadas. Então, quais são os princípios tópicos abordados em Romanos 12 e o que isso nos ensina sobre a espiritualidade cristã? Gostei dessa pergunta, vou colocar. Essa aqui eu já não achei interessante, quero que saia. Essa daqui eu gostei, mas eu quero fazer uma modificação, vou apagar esse finalzinho aqui. Posso mexer no texto e deixar exatamente o que eu quero. Depois eu posso dar um título para esse estudo bíblico, colocar aqui Cidade Viva, e eu posso agora clicar em compartilhar. Só que o que é interessante é, quando eu clico em compartilhamento, eu posso compartilhar para se tornar um documento público que várias pessoas vão acessar, somente com um grupo específico. Então, vamos dizer, um pessoal da Cidade Viva pode criar algo e compartilhar com a sala que está estudando. Isso pode ser feito não só para esse tipo de documento, tá? Mas para sermões, exegeses, pesquisas e várias outras coisas que são úteis. E eu também tenho como clicar aqui no botão de imprimir e imprimir de duas formas diferentes que são importantes da gente destacar. Então, ele vai abrir aqui para mim. A gente tem como imprimir só as perguntas, ou a gente tem como imprimir também destacando as respostas em específico daquele texto. A gente poderia, então, vamos imaginar que você, Ricardo, vai dar esse estudo.
Você pode selecionar as perguntas, respondê-las e mandar para alguém que vai conduzir esse estudo ao seu lado, ou para você lembrar. Mas você pode enviar para outras pessoas só as perguntas ao invés das respostas. E assim a pessoa vai poder seguir os estudos. Então isso é muito interessante de se destacar. Além disso, você tem muitas outras ferramentas. Quando você vem aqui em guias, nós temos os fluxos de trabalho, uma ferramenta que eu gosto bastante. Vamos imaginar que nós queiramos fazer um estudo bíblico indutivo, ou um sermão, ou uma exegese. Vou pegar aqui o sermão expositivo. Vou clicar. Eu posso colocar, então, a referência do sermão que eu vou estudar e, olha só, o Logos vai me dar um passo a passo de como fazer aquilo que eu escolhi. No caso, um sermão expositivo. Mas não somente isso. Ao me dar esse passo a passo, ele também me recomenda ferramentas que eu tenho no Logos que vão me ajudar a fazer aquilo que é o passo da vez. Então, leia na sua Bíblia preferida. Vou clicar aqui, ela já vai abrir para mim. Depois ele vai falar sobre estabelecer, né, identificar temas. O Logos já encontra vários temas que existem naquela passagem. Agora você pode estabelecer a ideia central do sermão, ele vai dar instruções. E agora, se você quiser, leia a passagem na língua original. Aí vamos identificar tipos literários. Vamos aqui identificar palavras importantes. Quero saber mais sobre essa palavra aqui, sobre latreia. Cliquei, já apareceu para mim. E assim eu posso seguir estudando. Essa ferramenta é muito interessante porque a partir dela, o usuário vai aprender a fazer esses estudos, ou caso ele já saiba, ele ainda vai aprender que ferramentas do Logos vão ajudá-lo a fazer cada um desses passos. E algo muito bom para faculdade, para seminário, para qualquer instituição de ensino a pessoa pode criar o seu próprio fluxo de trabalho e compartilhar com a sala. Então, Ricardo, você é professor, você dá aula para o pessoal. Você pode criar o seu próprio fluxo de trabalho, escolher quais ferramentas você quer para cada passo e compartilhar esse fluxo de trabalho com os seus alunos. Seus alunos vão acessar o Logos e eles vão ter o passo a passo daquela tarefa que eles vão ter para fazer. E não só o passo a passo, mas as ferramentas do Logos que vão ajudá-los. E aí, ao terminar de fazer todo esse estudo, ele pode só compartilhar com você. Olha que interessante, então, essa ferramenta para professores, para alunos. E nós temos mais uma que eu vou destacar aqui, que é também em guias, o guia exegético. O guia exegético é uma ótima forma de a gente estudar um texto todo na língua original. Cliquei aqui, ele vai me apresentar variantes textuais, então vai identificar para mim o que é que diferencia no texto a partir de famílias de manuscritos, aparatos, edições. Eu posso ver até mesmo imagem dos manuscritos que estão preservadas em museus e coisas do tipo. E eu tenho aqui o palavra por palavra, que vai traduzir para mim todas as palavras daquele texto, mostrando qual é a palavra na língua original, como é a transliteração dela, a pronúncia, o significado, qual é a morfologia dessa palavra nesse texto em específico, o sentido, vai me apresentar léxicos e muitas outras coisas. Além disso, eu tenho também gramáticas, construções, lemas e várias outras questões. E, por fim, eu acho que vale destacar isso. Aí, Ricardo, se você tiver algum específico que você quer que eu destaco. Mas a gente tem aqui em ferramentas uma lista imensa de tarefas, de ferramentas. Nós temos a ferramenta destaque, de notas, memorização, análise de passagem. Nós temos a concordância exaustiva. Essa sim é exaustiva. Pronto, vai pegar vamos para essa concordância. Isso é muito importante. Vamos. A parte de concordância é muito importante. Você está fazendo um estudo bíblico e tem muita gente que acha que o texto está lá no Novo Testamento foi escrito de forma imediata, sem nenhuma base no Antigo Testamento, ou não está correlacionado. Ele está ali sozinho, independente, sem nenhuma ligação. E a gente sabe que não é verdade. A Bíblia está conectada, de Gênesis a Apocalipse. Então, vamos ver como é que funciona a concordância bíblica do Logos. Isso é muito importante. Excelente. Então, imaginemos que nós vamos começar um estudo numa série de sermões, ou enfim, eu estou fazendo uma série de sermões em Romanos, por exemplo. Então, eu quero saber quais são as palavras mais importantes, mais repetidas de Romanos. Eu posso vir aqui e, ao invés de ver todas as palavras da Bíblia, escolher só de um livro específico, colocar Romanos. Então, agora estamos vendo as palavras de Romanos. Olha só, as palavras que mais aparecem, no caso aqui, pegando pela Bíblia Almeida Revista Atualizada, que eu posso escolher outra versão para fazer, mas as que mais aparecem na ARA são Deus, lei, Cristo, pecado, Senhor
E aí, onde é que aparece sobre lei? Posso clicar, vai me identificar. Olha só, é nesse texto. Cliquei, já abriu aqui para mim e eu vou poder acompanhar, então, para estudar essa palavra com mais profundidade. Mas sabe o que é interessante também? É que além dessa identificação já muito boa das palavras conforme estão no texto traduzido, o Logos me dá a opção de ver os lemas na língua original. Então eu tenho como ver não as palavras que foram traduzidas e mais ocorrem, mas as palavras da língua original. Olha só, aí nós temos então Theos, no caso Deus continua como de palavras de significado mais importante aqui, a que mais se repete. Aqui nós podemos encontrar, vamos ver aqui, ó, nomos, lei, também uma palavra que se repete muito. Posso da mesma forma identificar. E o que é interessante nesse caso, vou tentar pegar uma palavra que tem um campo semântico mais abrangente. Deixa eu ver aqui. Hamartia já seria interessante. Kyrios, pistes. Aqui, pronto, ginomai. Vou pegar, olha só. Aqui tem a ideia de se tornou, seja, aqui de fomos. Então perceba, ele está identificando a palavra original, mas ele está me mostrando onde ela aparece na Bíblia, mesmo quando ela é traduzida de diversas formas. E aí eu posso ir lá e identificar essa palavra em específico e estudar mais sobre ela. E outra coisa genial da concordância é que além de palavra, além de lema, além de raiz, de sentido, eu tenho a opção de entidade bíblica. O que é que isso significa? Significa que o texto o Logos vai trazer para mim quais são os personagens, quais são os lugares, quais são os objetos que estão presentes naquele texto. Então, ele está me identificando aqui que Paulo é a pessoa mais presente no texto, né, depois da igreja de Roma, porque a igreja de Roma é quem ele se dirige, Paulo é quem escreve, então eu vou identificar aqui os momentos que ele aparece. Deus é a pessoa mais citada, Jesus depois aqui, casa de Israel, e assim eu posso ir vendo o texto e identificando esse tipo de coisa. Isso tudo por meio da concordância. Mas a última que eu vou destacar é a seguinte: eu ainda tenho como fazer a concordância não só da Bíblia, mas de qualquer livro da minha biblioteca, que no caso da biblioteca Colecionador com assinatura Max, supera 4.000 livros. Eu posso escolher aqui esse livro, vou pegar um aleatório, vou pegar esse aqui. Ele vai criar para mim quais são, então, essas palavras que existem no livro e me mostrar onde é que elas aparecem. Tá, onde é que aparece aqui a palavra time? Cliquei e está aqui para mim. Então, olha só quanta coisa, numa ferramenta só. Maravilha, Saul. Muito bom conhecer o Logos, ver toda essa ferramenta, tudo que ela pode nos oferecer. Eu nunca deixo de me admirar. São 11 anos, 11 anos me admirando com o Logos. E cada vez mais se surpreendendo com o que a ferramenta pode oferecer. Bem, nós estamos caminhando para o final desse momento maravilhoso de aprendizado do que essa ferramenta pode nos ajudar com o estudo, com o auxílio no crescimento e aprofundamento do conhecimento da palavra de Deus. E eu tenho certeza de que você que esteve aqui até agora está querendo saber também o que eu falei lá no início acerca de quanto ficaria, né, para estar aí fazendo sua assinatura do Logos ou adquirindo o seu pacote permanente, vitalício. Aí você entra em contato com a faculdade, com a secretaria da faculdade, você pode adquirir diretamente, mas o Cleiton vai trazer aí a super promoção. Isso. O ideal realmente seria o pessoal entrar em contato conosco, porque nós temos uma planilha. Imagina se eu tivesse que dizer para você aqui, com 50% de desconto, quanto seria a biblioteca ouro, depois platina, depois diamante, portfólio, colecionador, a assinatura Pro, Max, 50% e era outro um podcast. ano e tudo. É muita coisa. Então, uma coisa é certa, a gente está oferecendo para vocês uma super, não é, promoção, tá? Como eu disse, 50% nas bibliotecas. As bibliotecas estão com um preço muito bom e nossa assinatura mais alta, não é? Ela está mais ou menos aí os R$90, R$95 por assinatura mês. Top. Assinatura top nossa, tá? O que você tem de melhor em ferramenta do Logos. É mais ou menos isso. Por quê? O que a gente diz mais ou menos? Porque você sabe que o Logos ainda comercializa tudo em dólares. Sim. O Logos não está estabelecido no Brasil, empresa americana, então a gente ainda trabalha com dólares americanos, mas você está pagando aí, as pessoas que têm hoje uma biblioteca Max estão pagando aí R$90, entre R$90 e R$100, não é? E aí você também vai querer certamente uma biblioteca e vai ter 50% de desconto nela. Nós vamos continuar em contato com você, aluno do Cidade Viva, através de todas as
as plataformas e os canais que vocês comunicam para passar para você todos esses preços, as oportunidades, inclusive vídeos para que você continue vendo coisas que você viu aqui com o Saor, não é, para que você possa tomar o que a gente chama de uma decisão muito bem educada, não é? Sabendo tudo que você está adquirindo, por que você está adquirindo e vendo como isso é realmente uma coisa que vai impulsionar tanto os seus estudos quanto o seu ministério até o último dia. Maravilha. Então, chegamos ao final de mais um podcast aqui com a Faculdade Internacional Cidade Viva, juntamente com a equipe do Logos, do software bíblico Logos, uma ferramenta indispensável. Eu quero agradecer ao meu colega Saulo Lucena, meu conterrâneo, que agora é mais paulista do que pessoense. Né? Tá lá em Mas São é um Paulo, prazer, à meu irmão. frente da Obrigado igreja. pela oportunidade. Agora, a próxima vez, me convide para estar aí presente com você, para a Venha-se gente estar aí embora. junto, vai ser bom demais também. É isso Você aí. era para ter pego o mesmo voo do Cleiton. É verdade, é verdade. Mas obrigado pela Mas oportunidade, foi bom falar e espero que o pessoal também tenha gostado da conversa e conhecido mais sobre o software. E fica a dica aí, se você quiser ver novamente mais conteúdo sobre o software, como utilizar, você que já tem a ferramenta, que ainda está engateando na ferramenta, você entra lá no canal no YouTube do Logos, né? Logos, Logos em Software português. Bíblico Logos Logos. em Lá no YouTube. português. Isso. No YouTube, o canal no É, YouTube só- Logos em se- português. Se você E aí você vai pesquisar poder- Software Bíblico Logos, você encontra o nosso canal e também, se você lá já está o vídeo divulgando sobre o curso e também, caso você não encontre, pode mandar um e-mail para português@logos.com e você vai ter acesso ao curso completo para aprender a usar todas as ferramentas do Logos. Maravilha. E eu quero agradecer a participação desse homem internacional, pernambucano, né? Pernambucano olindense. Mas um americano já de muito tempo, já que está nos Estados Unidos, trabalha no Logos há muito tempo, grandes empreendimentos para o Reino de Deus, que é a instituição que cuida e que desenvolve o Logos, e o Cleiton está à frente disso. Eu quero agradecer a sua participação também, Cleiton. Eu que tenho que agradecer a vocês, Cidade Viva tem sido parceiro nosso, né? A gente tem se cruzado também em Campina Grande, Ricardo, verdade. sempre muito bom, não é? Os contatos com o Vitor, o pessoal aqui de Cidade Viva, sempre é um prazer, tá? E eu gostaria muito de continuar servindo a essa instituição, coisa que a gente acredita, não é? Que envolve negócio, mas a gente não gosta de fazer negócio com o que a gente não acredita, não é? E graças a Deus a gente tem essa oportunidade de fomentar tudo o que é bom do estudo bíblico e teológico com Logos. Isso nos dá muito prazer. Maravilha, que bênção, bênção. Então, você que nos acompanhou até aqui, vou pedir mais uma vez, deixa aquele like, compartilha com outras pessoas esse vídeo e deixa seus comentários. E o melhor, principal, entre em contato com a Faculdade Internacional Cidade Viva para adquirir já o seu plano Logos. Deus abençoe.